Deus abençoe você de outro ministério, você da nossa igreja, você que é apenas um visitante. A todos vocês, sejam todos bem-vindos, agraciados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ter certeza que Ele vai abençoar a todos nós. Mateus 14, quero meditar com você. Deus abençoe também você que está em casa, que está participando conosco. Mais uma mensagem chegando aí no seu lar, juntamente com a sua família, e você sendo abençoado por Deus, por esta plataforma aí do canal do YouTube. Com toda certeza você será abençoado pela providência de Deus também, neste dia maravilhoso que o Senhor concedeu para todos nós. Mateus 14, eu quero meditar no versículo 22 da palavra do Senhor a seguir, com todos vocês que estão aqui conosco e também com as pessoas que estão em casa. Mateus 14, versículo 22 ao versículo, vamos ler até o versículo 36. Mateus capítulo 14, versículo 22, a seguir da palavra está escrito: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Olha só que Jesus fala para ele. Jesus deu uma ordem, que eles entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Que maravilha, né? Que meditação gostosa, né? Aqui lendo é muito lindo. Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra, amém? Fiquem à vontade, tá bem, meus irmãos? Isso, podem glorificar ao Senhor Jesus. Quando a gente começa a meditar nas Escrituras, a gente se alegra, né? A gente fica contente daquilo que está escrito para nós
E aí a gente começa a observar a nossa vida perante o Senhor. Aí a gente começa, porque quando a gente lê as Escrituras, fala assim, Pedrão, ó, esse Pedrão aí é louco, Pedrão veio a tempestade, Jesus está falando para ele ir até Jesus, aí Pedro começa a andar e se afunda. Quantas vezes Jesus já falou para você ir até ele e você às vezes fica duvidando? Quantas vezes que Jesus fala para nós e nós ficamos questionando, talvez em meio à caminhada, meio à jornada, talvez nós não temos também um pouquinho de Pedrão dentro de nós, que em meio à tempestade está olhando para Jesus e falou, Jesus, o Senhor me abandonou? O Senhor vai me deixar perecer? E Jesus às vezes olha para nós e fala assim, homens de pequena fé. Quantas vezes que Jesus já falou para nós? Quantas vezes que nós olhamos, subimos aqui e só falta pegar Pedrão e falar, Pedrão é um homem, pelo amor, Pedrão é louco. E quantas vezes nós somos loucos na presença do Senhor, que não temos fé, não temos confiado na providência dele. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco e mesmo assim nós temos duvidado daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Quantas vezes, meus irmãos, esses homens, se nós observar, Pedrão ele era um pescador, e quem é pescador sabe nadar, geralmente. Se for que nem eu, não sei nadar e não sei nem pescar. Certo? Mas quem é pescador, geralmente sabe nadar. E esse homem foi até Jesus, ele deu uns passos em direção a Jesus, ele creu, mas ele começou a observar as tempestades que estavam ao seu redor. Quando você olha para a tempestade, pode ter certeza que você não vai confiar, você não vai acreditar, você não vai ter mais fé, mas quando o nosso olhar está em Jesus Cristo, nós acreditamos na providência do Senhor. Nós confiamos. Então cada um de nós luta contra lealdades conflitantes. Todos nós temos as dificuldades, todos nós temos às vezes as aflições, porque estamos na terra, se encontramos neste lugar, professamos às vezes uma fé em Jesus Cristo, falamos com a nossa boca, abrimos ela, batemos no peito e dizemos, eu tenho fé em Jesus. E quando nós batemos no peito, tem fé, então tá bem, então vamos ver se é verdade. Aí Jesus nos coloca numa tempestade. Eu acredito, eu confio em Jesus. Hoje eu perguntei lá fiz uma pergunta, uma enquete para pessoas que estão ali me seguindo, e eu perguntei se eles conhecem Jesus. E alguns falaram, pastor, tenho dúvida se eu conheço. Tem muita gente que tem dúvida se conhece Jesus. Tem muitas pessoas que já leu a Bíblia, toma a ceia, canta, prega, mas aí a pergunta que fica, você conhece Jesus? Será que nós conhecemos esse Jesus Cristo? Nós professamos essa fé, mas nos distraímos às vezes pela atracação da natureza pecaminosa do coração e a pressão às vezes das circunstâncias que nós vivemos. Nós vivemos sob pressão. Nós vivemos, meus irmãos, em muitas vezes situações tão difíceis que nós olhamos para nós e parece que o Senhor nos esqueceu, nos abandonou, e temos uma dificuldade às vezes de colocar a nossa fé no Senhor, de colocar a nossa fé em Cristo, de confiar em nosso Deus. Então, se nós observar lá em João capítulo 6, essa mesma passagem, João ele explica ali a pressa de Jesus Cristo em despedir daquela multidão, como esse texto. Jesus ele queria se despedir da multidão e mandar os seus discípulos de volta para o barco, porque a multidão desejava ali coroar Jesus Cristo como um rei naquele lugar. Eles queriam Jesus Cristo para que Jesus continuasse fazendo milagres. Jesus estava realizando ali a multiplicação dos pães e eles queriam o próprio Jesus Cristo naquele lugar. Então o Senhor sabia que os motivos deles não eram espirituais. Aquele povo só queria por sinal. As pessoas às vezes só procuram Cristo porque Jesus me curou, então eu vou procurar Cristo. Assim se encontrava esse povo. Eu vou atrás de Jesus. Pode ver que as pessoas às vezes têm o costume de ir a Jesus quando a situação aperta.
Apertou um pouquinho, na onde eles vão? Meu Deus, o pastor vira o homem, não é nem o médico mais, não é nem o advogado. Quando as coisas apertam, ninguém vai atrás de um advogado, ninguém vai atrás de um médico, vai atrás principalmente de um pastor. Aí as pessoas confiam em um pastor, aí as pessoas querem uma oração de um pastor. Ou seja, assim era aquele povo não estava ali atrás de Cristo por conta de algo espiritual. A sua busca era por milagres, a sua busca era por conta de uma cura, a sua busca era por conta de uma bênção material. Assim se encontrava aquele povo, a intenção daquele povo. E os discípulos, e se os discípulos não houvessem partido daquele lugar, certamente teriam apoiado os planos daquela multidão. Se os discípulos não, por isso que Jesus fala para eles, eu estou dando uma ordem para vocês irem. Se eles ficassem naquele lugar, eles iriam de uma certa forma concordar, eles iriam entrar de acordo com aquela multidão. Então Jesus fala para os discípulos, é melhor vocês irem, é melhor vocês partirem, é melhor vocês passarem para o outro lado. Então os discípulos, eles não entendiam o plano de Cristo, por isso que Cristo fala para eles atravessarem do outro lado, para eles irem ao outro lado. Então a experiência ali dos discípulos na tempestade era um exercício, era mais um exercício que Cristo estava colocando para eles. Ei, você já passou por algum exercício essa semana? Esse mês? Esse ano? Já passou por algum exercício? Nós precisamos, às vezes, Cristo nos coloca em momentos, às vezes, que nós passamos por exercício, e nós precisamos ser aprovados. Assim era Jesus Cristo juntamente com os seus discípulos. Ei, Jesus queria testar a fé daqueles discípulos, e é um estímulo para nós também, quando atravessamos as tempestades da vida, mesmo em meio às tribulações, podemos contar com a providência de Deus. Ei, é nos momentos de tribulações, é nos momentos difíceis que você pode contar com o Senhor. Talvez alguém vai te esquecer, alguém vai te abandonar, alguém talvez vai falar que vai orar por você, mas não vai orar. Mas é neste momento que você precisa confiar no Salvador, é neste momento que você precisa crer, que você precisa colocar a sua fé em ação em meio às tempestades, confiando, acreditando na providência de Deus. É neste momento, em momento de tempestades. Não adianta dizer que, o pastor Fernando, mas então eu vou precisar passar por uma tempestade para Cristo, talvez eu ser provado para que depois eu receba a minha fé, a minha bênção. Sim, às vezes nesse momento de tempestade que você vai passar, que você vai enfrentar, é neste momento que você precisa entender, confiar na providência de Deus. É passando por tempestades, é enfrentando as tempestades da vida, é nas tribulações que você tem que confiar na providência de Deus. Em meio às provações, quem nos leva às tempestades na vida é o nosso Jesus. Quando você for reclamar, reclame com Ele, questione Ele, porque é Ele que nos leva. É Cristo que nos leva em meio à tempestade. Se nós observar aqui, Jesus falou para eles no versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante. Quem está falando, dando a ordem? Jesus. Jesus sabia que vinha tempestade. Jesus sabia que eles iriam enfrentar ali uma tempestade. Então Pedrão, ele está nas mãos de Deus neste momento. O Senhor está esculpindo Pedrão, nele o caráter de Cristo. E Simão era pedra bruta quando Jesus entrou no coração dele. Olha Pedrão, olha a situação de Pedro, olha a situação de como Pedro se enfrentava. Ei, Jesus queria trabalhar, Jesus queria moldar Pedrão. Pedrão tinha um coração tão duro, e mesmo assim Jesus queria moldar o coração dele.
Quanto mais o seu coração for duro, eu quero dizer para você, hein? As mãos de Deus, para quebrantar esse coração, Ele consegue. E eu falo que as mãos de Deus, ela é muito pesada, e quando Ele coloca as mãos dele, Ele tem a forma de moldar, Ele tem a forma de trabalhar, Ele tem a forma, e Ele coloca no meio a tempestade. E você tem um jargão que a igreja moderna contemporânea utiliza: se você não vem por amor, você vem por dor. Isso é um jargão, não é utilizado, isso não é bíblico, mas a gente precisa entender que em meio à tempestade que o Senhor nos coloca, é para nos moldar, é para nós confiar, é para nós depender, é para nós acreditar, confiar na providência dele. E é neste momento que Ele vai nos moldando. Então a tempestade veio porque estavam ali dentro da vontade de Deus. Os discípulos estavam dentro da vontade do Senhor. Eles se encontravam, Jesus deu a ordem para eles passarem adiante, para eles entrar rumo ao mar. Então eles obedeceram a ordem de Cristo. Eles estavam então no centro da vontade de Deus. Ei, pastor Fernando, eu estou no centro da vontade de Deus. Eu sou a única pessoa do mundo que estou no centro da vontade. Meu filho, é no centro da vontade de Deus que você vai passar por tempestade também. É no centro da vontade do Senhor. Uma vez que Jesus sabia que uma tempestade estava prestes a vir, porque os mandou deliberadamente para o meio dela. Por quê? Porque os discípulos estariam mais seguros. Os discípulos estariam mais seguros no meio da tempestade e dentro da vontade de Deus do que em terra com as multidões e fora da vontade divina. Já imaginou se os discípulos falassem assim: Senhor, nós vamos amanhã. Hoje a igreja moderna contemporânea, quando você fala assim: vamos lá fazer tal coisa, vamos fazer, não vai dar, Jesus, pode ser amanhã, hoje eu estou com um compromisso. Lembra aqueles homens que Jesus chamou para seguir? Um falou que ia despedir da família, outro falou que tinha que enterrar o pai, outros falou que precisava casar, que não tinha tempo. Lembra disso? Assim são os discípulos de Jesus nos dias atuais. Já imaginou se aqueles discípulos falassem assim: Senhor, o Senhor quer que nós vamos para o mar agora? Olha, está ficando um horário tarde, não pode ser amanhã não? Não, tinha que ser aquele momento. Era aquele momento que Jesus deu a ordem, era aquele momento que Jesus mandou eles ir. E se eles não fossem, imagina se eles não tivessem ido e ficassem com a multidão, aquela multidão que estava atrás de Jesus por conta do milagre. Nós queremos Jesus hoje porque Jesus tem que operar milagre, e se Jesus não operar milagre, Ele não é o nosso Salvador. Assim era a multidão só queria Jesus por conta dos milagres, mas os discípulos não. Os discípulos, eles ouviam a voz do Senhor. Os discípulos, eles estariam mais seguros se eles estivessem lá no meio do mar. Era no meio do mar que Jesus queria trabalhar com os discípulos, era lá no meio do mar que Jesus tinha uma bênção para os discípulos. Então, ao ler a palavra de Deus, descobrimos que há dois tipos de tempestades. Dois tipos. Quando a gente medita, aos que vêm para a correção, quando Deus nos disciplina, e as que vêm para o aperfeiçoamento. Isso aí eu falo para cada pessoa. Cada um precisa analisar que tipo de tempestade que você está vivendo. Não é o pastor, não é fulano, não é ciclano. Às vezes nós olhamos para uma pessoa: olha lá, essa pessoa está passando prova porque pecou. Não existe isso. Nós não podemos afirmar esse tipo de coisa. Cada um conhece perante de Deus a sua vida. Cada um sabe o que tem passado, o que tem enfrentado. Agora, o que você precisa ver, a tempestade que você está vivendo hoje, por quê? Porque você obedece ou porque você desobedece? É você e Deus.
E não queira enganar, porque no nosso coração nós sabemos se a tempestade que nós estamos vivendo é por conta da nossa obediência ou é por conta da desobediência. Não adianta, eu vou lá na igreja, eu queria que Deus falasse comigo. Não, Deus já está falando através da palavra. Você precisa olhar para você mesmo. O irmão do lado aqui, ele está passando por uma luta. O irmão está sentado do meu lado aqui, ele está passando por uma luta porque ele fez isso. Não, olhe somente para você, não olhe para o irmão do lado, olhe para você e vê a tempestade que você está passando e enfrentando, se é porque você está no centro da vontade de Deus, ou é porque não está no centro da vontade do Senhor. É você que tem que analisar a sua vida com o nosso Deus, é você que precisa observar se aquilo que você está passando é para a correção, ou é para a disciplina. Se é apenas para aperfeiçoamento, você que tem que analisar, porque Jonas enfrentou uma tempestade, porque ele havia desobedecido o nosso Deus. Jonas passou. Irmãos, olha, eu não sei, quem já teve Jonas na sua vida já? Quem aí? Levante a mão. Só é um lá. Então está comigo. Porque o que tem de Jonas na minha vida... Tem dia que Jonas fala para mim assim, não vai. Se fosse eu, já estava, sabe? Todo mundo tem um pouquinho de Jonas dentro dele. Deus fala assim, vamos? Está chovendo, está frio. Todo mundo tem um pouquinho de Jonas. E quando fala, já pensa que já vem resposta que só Deus tem misericórdia. Todo mundo tem um pouquinho de Jonas. Todo mundo sobe no púlpito, prega Jonas. Jonas é um homem que desobedeceu a Deus. Mas quantas vezes você já desobedeceu a Deus? Quantas vezes quantas vezes nós desobedecemos a Deus? Quantas vezes nós falamos não para Deus? Senhor, me faz o seguinte, Pai, deixa eu ali, que ali é melhor. Deus está falando, não, eu quero que você vá lá. Não, mas lá eu não quero ir, Deus. Lá meu Deus, olha, o negócio lá é bruto. Se eu pisar lá, eu morro naquele lugar. Aquele lugar é um lugar violento. Lá eu não quero ir, não. Quantas pessoas já falaram isso para Deus? Quantas pessoas têm um pouquinho de Jonas? Quando a gente lê a história, a gente não entende por quê. Quando a gente vai ler a história, a gente vai entender o porquê que Jonas não queria ir para Nínive. As pessoas pregam isso, mas não sabem qual era o motivo que Jonas não queria ir para aquele lugar. E chega assim, olha, Jonas foi um covarde. E quantas vezes nós somos covardes diante de Deus? Quantas vezes nós rejeitamos? Quantas vezes Deus está falando para nós e nós temos desobedecido a Deus, e Deus nos permite e nos coloca às vezes numa tempestade, e mesmo assim, colocando na tempestade, mesmo assim nós não ouvimos a voz de Deus. Tem pessoas que fez que nem Jonas. Jonas orou a Deus. Deus respondeu a oração de Jonas, sim ou não? Não. Jonas orou lá dentro, mesmo assim foi lá para a baleia. Tem gente que está orando a Deus e mesmo assim Deus está colocando na baleia. Deus não está respondendo a oração, sabe por quê? Porque está desobedecendo a voz de Deus, está desobedecendo. Tem pessoas que estão orando, estão pedindo, pastor, ore por mim, pastor, ore por mim, estou pedindo oração, mas Deus não responde, não adianta. E Deus vai colocar dentro da baleia. Porque Deus está falando o que é para fazer, e mesmo assim, nós não ouvimos a voz de Deus, nós não damos lugar para a voz de Deus, nós não obedecemos a voz de Deus. Então os discípulos aqui, eles enfrentaram uma tempestade, porque haviam obedecido a Cristo, e eles precisavam ser aperfeiçoados. Os discípulos, imagine só, lá no meio do mar, aqueles homens se encontravam e Jesus os havia testado ali numa tempestade anteriormente também, quando estava no barco com eles, mas agora eles os testou, permanecendo fora do barco. E quando Jesus estava andando por cima do mar, o que os discípulos pensaram que Cristo era? Um fantasma. Quem que pensou? Os discípulos, aqueles que falam de Jesus,
aqueles que seguem com ele, em meio à tempestade da vida, os discípulos. Olha, deve ser um fantasma esse aí, pelo amor de Deus, os discípulos de Cristo. Então muitos cristãos têm uma ideia equivocada de que ao obedecer à vontade de Deus, só navegarão por águas tranquilas. Olha, esse evangelho eu não conheço não, viu? Esse evangelho, eu obedeço. Olha, pastor Fernando, eu quero dizer para o Senhor que eu já estou na igreja há tantos anos, eu obedeço a Deus, então não passo por tribulações. Meu filho, você está no lugar errado. Você deve ser lá do outro planeta, não deve ser do Terra, deve ser de Júpiter. Tem que ver se tem almas lá também. Você não é da terra. Quem é de Jesus, mesmo assim, sendo de Jesus, obedecendo a Deus, passa por tempestades, enfrenta tempestades, precisa passar por tempestades. O próprio Cristo nos dá essa orientação, lá em João capítulo 16, versículo 33, o próprio Cristo falou que no mundo tereis aflições. Jesus falou para todos nós isso. Então, quando encontramos em uma tempestade por causa da obediência ao Senhor, devemos lembrar que Ele nos trouxe até aqui e está cuidando de cada um de nós. Ele cuida de você no meio da tempestade. Ele cuida. Pode ter certeza que é lá no meio da tempestade que você vai glorificar a Ele. Você vai cantar o hino dele, você vai agradecer a ele em meio à tempestade. E Jesus, ele se encontra orando por nós em meio à tempestade. Em meio à tempestade, essa cena retrata de maneira muito vívida a igreja e o Senhor nos dias de hoje. Em meio à tempestade, o povo de Deus se encontra no mar, em meio a uma tempestade. Jesus Cristo se encontra no céu, intercedendo por cada um de nós. Ele está intercedendo por você, Ele está intercedendo por mim. O mestre estava vendo os discípulos e sabia da situação deles, assim também como nos vê hoje e sabe as nossas necessidades. Cristo sabe o que você precisa. Cristo conhece a sua vida. Cristo conhece a minha vida. Ele sente o fardo que carregamos e sabe o que estamos passando. E Jesus, ele orou por seus discípulos para que a sua fé não falhasse. Jesus orou para os discípulos. Se soubéssemos que Jesus se encontrasse, talvez, meus irmãos, em uma sala ao lado, orando por nós, talvez eu e você certamente sentiríamos talvez mais coragem para enfrentar as tempestades da nossa vida e fazer a vontade dele. Mas ele não está na sala do lado, não. Ele está intercedendo por nós. Ele se encontra na mansão celestial. Ele está junto com o Pai. E ele disse, ele fez uma promessa, ele falou: eu estou indo ao Pai, mas deixarei o Espírito Santo Consolador, que vai cuidar de vós, vai guiar, vai ajudar. Eu quero lhe dizer, ele está aqui habitando dentro de nós. Ele está conosco, em meio às tempestades da vida, ele se encontra conosco, irmãos. É na tempestade que ele virá até nós. É no meio da tempestade, é nesse momento que ele vai vir até nós. Muitas vezes temos a impressão de que Jesus nos abandonou justamente no momento mais difícil da nossa vida. Temos esse pensamento, a nossa carne, meu Deus, a nossa luta diária, Jesus lhe abandonou, Jesus lhe esqueceu. Não, ele não abandona, ele não esquece, ele está junto conosco em meio à tempestade. Ele está comigo, ele está com você. O mestre esperou o barco estar distante
restante possível da terra, até não haver mais nenhuma esperança do ponto de vista humano. Aqueles homens olharam no meio do mar, a tempestade veio, eles olharam e falaram: agora acabou tudo, agora estamos perdidos, agora vamos perecer, agora vamos sofrer. Daqui a pouquinho Jesus andando por cima do mar, e daqui a pouquinho Pedrão olhou para Jesus e falou: ô Senhor, posso ir até o Senhor? Jesus falou: pode vir. Ei, em momento da tempestade, vai até Cristo. Se você não aguentar, não suportar, não se preocupe, Ele vem até você, Ele cuida, Ele abraça, Ele olha para você e diz: eu sou a providência do alto, eu sou o Salvador, eu posso abençoar, eu posso salvar, eu posso curar, eu posso restaurar, eu sou a providência total. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus Cristo Nazareno. E por que então Jesus andou sobre as águas? Por quê? Por que Jesus andou sobre as águas? Para mostrar a seus discípulos que eles não poderiam temer, não precisava se preocupar. Temer no mar era apenas um caminho para que eles se aproximassem do Senhor. Aquilo que você está passando é para você entender que é para você ficar mais pertinho dele. Aquilo que você está enfrentando é para você entender que é só Ele que pode te entregar essa bênção, só Ele que pode te restaurar, só Ele que pode te salvar. É para você acreditar, confiar que não é homem nenhum, não, ninguém, é somente Ele que pode entregar aquilo que você precisa. É para você entender, compreender que você precisa ser totalmente dependente dele. Será que você tem confiado nesta palavra? Pastor, eu estou passando, pastor, por um problema de luto. Pastor, eu estou passando por um problema, pastor, familiar. Estou passando com um problema, pastor, eu estou enfermo. Pastor, estou passando com um problema no meu casamento. Pastor, eu estou passando por uma situação difícil. Ninguém consegue, mas Ele consegue. E Ele está aqui, e Ele pode entregar essa vitória para você. Basta você abrir o seu coração. Pedrão tinha um coração tão duro, mas o Senhor moldou o coração de Pedrão, e Jesus quer moldar. É no meio dessa tempestade que Jesus vai moldar, que Jesus vai trabalhar. Quanto mais o coração for duro, mais ainda Jesus vai moldar esta vida, vai trabalhar neste coração. Pastor, lá em casa só Deus para ter misericórdia. Não se preocupa, meu filho, não se preocupa, Ele tem o controle, Ele trabalha, Ele transforma, e quando Ele transforma, pode ter certeza que o nome dEle vai ser glorificado. Havia uma mãe, uma historinha, uma mãe que chorava, que queria ver o seu filho salvo. Aquela mãe orava, clamava a Deus: Deus, salva o meu filho, salva o meu filho. E aquela mãe fazia campanha, chorava. Eu coloco meu filho nas mãos do Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Deus colocou aquele filho nas mãos dele. Depois a mãe estava falando: Senhor, tem misericórdia do meu filho, não faça isso. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Deus tem a forma de trabalhar. Quando Deus pegar aquela pessoa que você tem orado, não pede para tirar depois, deixa nas mãos do Senhor,
Porque Ele tem a forma de trabalhar, Ele tem a forma de salvar. Nós não precisamos ensinar a Deus o que Ele precisa fazer. Você não precisa, eu não preciso. Deus, Ele tem o controle, Ele sabe o que precisa fazer, tanto na minha vida, como na vida daquela pessoa que se encontra ao nosso redor. Ele é a providência, Ele é a salvação. Tememos algumas experiências difíceis da vida, talvez que nós passamos, enfrentamos no nosso dia a dia, mas acabamos descobrindo que elas servem para nos aproximar de Cristo. Olha para aquilo que você está passando, dá uma olhadinha. Já olhou? É para você se aproximar dele, é para você entender que você precisa dele. Pastor, não estou aguentando mais. Aguenta sim. Como aguenta? Pode ter certeza que você aguenta. Só continua confiando nele, só continua acreditando na providência dele. Hoje chega a providência sobre a sua casa, sobre a sua vida. O que eu e você precisa é confiar, é ter fé na palavra de Deus. Tenha fé, confie na palavra, a providência do Pai amoroso, que não erra e promete que tudo coopera para o nosso bem. Tudo que você está passando, não é algumas coisas, é tudo que você está passando, coopera para o bem do Senhor, coopera para o nosso bem, tudo que nós enfrentamos, coopera para o nosso bem. Basta você acreditar, basta você confiar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você está aqui hoje e fale assim: olha, eu não sei mais o que eu faço. Continue confiando, continue acreditando, porque o próprio Pai entregou o seu único Filho por amor de todos nós. Fique em pé, eu quero orar por você que está aqui, quero orar também por aquele que está em casa. Tenho a certeza que se você crer, se você confiar nesta palavra, você está recebendo hoje a providência que vem do alto. Ore comigo, clame comigo, e eu creio que Deus está operando em nosso meio. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu quero orar, eu quero clamar, eu quero interceder por esta vida, eu quero clamar, eu quero interceder por esta pessoa, Pai, que se faz aqui presente, esta pessoa que se encontra no seu lar, que ouviu, Senhor, esta mensagem. Eu tenho a grande certeza, Pai, que esta vida, que esta pessoa está sendo alcançada, transformada, Senhor, pelo poder da sua palavra. Ah, Senhor, Pai querido, Pai amado, o Senhor deu uma ordem, Senhor, para os discípulos, e nós estamos aqui orando, nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui intercedendo, nós estamos aqui, Senhor, Pai querido, Pai amado, o Senhor deu uma ordem, Pai, para os discípulos, ah, Senhor, meu Deus, meu Pai, para que eles entrassem naquele barco, e que eles fossem adiante, Pai, enquanto o Senhor se despedia daquela multidão. Senhor, quantas vezes, Pai, o Senhor tem nos deixado ordem, quantas vezes, Pai querido, estamos entrando no meio de um mar, no meio de uma tempestade, Senhor, mas o Senhor está no controle, o Senhor está na frente, o Senhor é quem ajuda, o Senhor é quem cuida, o Senhor é quem protege, o Senhor é quem guarda, o Senhor é quem livra. Oh Espírito Santo de Deus, olha esta vida que ora comigo, esta pessoa, Senhor, com uma situação difícil, com seu filho, com a sua filha,
esta pessoa, Pai querido, que tem passado por uma situação difícil, uma situação de luto, Pai querido, de enfermidade, Senhor, mas nós estamos aqui clamando, nós estamos aqui intercedendo, nós estamos aqui, Senhor, buscando, intercedendo, pedindo misericórdia, pedindo compaixão, socorro, Pai, para que o Senhor entra com a providência, para que o Senhor realiza o milagre. Senhor, o que nós precisamos, necessitamos é ter fé no Senhor, é acreditar, é confiar que o Senhor, Pai querido, Pai amado, pode realizar a obra completa sobre a minha vida, sobre a vida de todos, Pai, que ora, que clama, que pede misericórdia, compaixão, piedade, ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu quero orar, eu quero apresentar, eu quero pedir, Senhor, misericórdia por esta pessoa, compaixão por esta vida, crendo, Senhor, que o Senhor é quem opera, o Senhor é quem realiza, o Senhor é quem cuida, o Senhor, Pai querido, é quem pode realizar um milagre sobre a vida de cada um, Pai querido, e nós cremos no milagre, na vitória, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe todos que estão em casa.